Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz essa tribuna livre hoje é um assunto chamado maconha. O STF, Supremo Tribunal Federal, está votando, infelizmente, a liberação da maconha no nosso país. E eu me surpreendi, senhor presidente, senhores vereadores, acreditava que jamais isso ia passar pelo Supremo Tribunal Federal, que eles iam aprovar a liberação da maconha. O que me surpreendi mais ainda foi com dos 3 votos, 1 voto. Quando o senhor Luiz Roberto votou a favor, Gilmar Mendes também, relator do processo, ainda passou. Mas quando nós vimos um companheiro da nossa região, vimos um homem que nos alegramos muito quando ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal, que é o senhor Luiz Edson Fachin, e vimos que ele votou a favor da liberação da maconha. Ficamos preocupados porque nos alegramos quando o Paraná teve um representante e quando essa região também teve um representante. Ficamos tristes vendo o voto desse senhor nessa liberação. Nós, João Paulo e demais vereadores que trabalhamos em prol da saúde, corremos atrás daqueles que estão viciados, que estão com problemas de saúde por uso de cigarro, de bebida. Nós que vemos diariamente na nossa cidade pessoas sofrendo acidentes por uso de álcool. Nós que vimos pessoas enfrentando os hospitais porque o cigarro está contaminando o seu corpo, agora vamos ter que também ver pessoas sendo tratadas porque usam a maconha e porque foi liberado para o Supremo Tribunal Federal. Isso nos deixa triste, nos deixa magoado, e na luta que nós temos em prol da saúde e em prol daqueles que estão viciados em qualquer situação, na liberação do seu corpo desse vício, daqui a uns tempos vamos ter mais um problema. Pessoas que estão usando excessivamente a maconha e que vão ter problema. Não adianta dizer que não faz e que não causa problema, que causa sim. E isso já é provado cientificamente pelos laudos que os cientistas apresentam, que os médicos apresentam, que faz um mal muito grave à saúde. Nós queremos colocar que somos contra essa liberação. E quero apresentar nessa casa, senhor presidente, uma moção de apoio àqueles que são contra essa liberação da maconha, aqueles que não concordam com esses votos, porque ainda bem que foi pedido vistas desse processo agora, temos uma chance, mas queremos que essa casa se manifeste através dessa moção. Vou estar providenciando ela com a sua autorização, senhor presidente, para que se manifeste os vereadores dessa casa, se é contra ou a favor a liberação da maconha. Quero, antes de dar a palavra para o vereador que pediu, quero citar um versículo da palavra de Deus, que é algo que tem no meu coração, que devíamos ter sempre isso em nossas vidas, onde o apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele já nos dá um exemplo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. É agora o momento daqueles que defendem a saúde da humanidade, a saúde das nossas famílias, ser forte para defender e lutar contra a liberação da maconha no nosso país. Pois não, vereador? Eu queria parabenizar o vereador por trazer esse assunto. Desde já me coloco para assinar a moção. Parabéns pela ideia. E a maconha é apenas a porta de entrada. Depois vêm as outras drogas, não tem retorno. Depois que entra, para você recuperar uma pessoa, é muito difícil. E não é só a pessoa, porque a pessoa tem um núcleo familiar. E esse núcleo familiar acaba se desfazendo e sofrendo muito quando tem uma pessoa que tem o vício dessa maldita dessa droga. Depois da maconha, vem crack e aí por diante. Então, meus parabéns por trazer esse assunto. E é só se presenciar as cenas, muitas vezes, que aparecem na televisão da Cracolândia em São Paulo. Ali a gente vê a degradação que chega o ser humano. Então, parabéns, Celso. Conte comigo e eu acho que nós temos que nos posicionar assim. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, para concluir, hoje na nossa cidade, nesse mês passado, 27 acidentes devido a pessoas que vereador. Sim, que estavam alcoolizadas. Nessas 27 acidentes, as pessoas por uso de álcool. Nós encontramos, João Paulo, nos hospitais, muitas pessoas que estão internadas consequência do cigarro que causa câncer
e maioria das pessoas. E agora vamos ter que enfrentar e lutar também por pessoas que usam maconha. Pois não, vereador presidente Gugu Bueno. Vereador Celso Amolim, Vossa Excelência traz um tema muito importante e nós precisamos lamentar, porque, na verdade, o Poder Judiciário está legislando devido à omissão do nosso Congresso Nacional. E o nosso Congresso Nacional poderia tomar como base, muitas vezes, o posicionamento desta Casa. Não como um todo, mas, pelo menos, a disposição desta Casa de se posicionar de maneira clara sobre diversos assuntos. Porque a democracia é isso. Nós entendemos que o Congresso Nacional é o espelho da sociedade brasileira. Então nós temos que saber lá quem é a favor do aborto, quem é contra o aborto, quem é a favor da legalização das drogas, quem é contra a legalização das drogas. Esse debate deveria ocorrer de maneira concreta no Congresso, para que a gente saiba, nós temos 60% dos deputados contrários à legalização das drogas. Então, que as drogas continuem legais no nosso Brasil. Mas, devido a essa falta de coragem do Congresso de debater esses temas importantes e centrais para a sociedade brasileira, o Poder Judiciário acaba legislando em cima dessa omissão. Então, eu lamento, eu gostaria e acho esse debate importante, senhores vereadores, mas eu acho que ele deveria estar acontecendo no âmbito do Congresso Nacional, para a gente saber qual que é o posicionamento de cada um dos nossos deputados federais. E talvez o dia em que, na sociedade, a maioria entenda que as drogas devem ser legalizadas, com toda certeza isso iria refletir no Congresso Nacional. Pelo menos, talvez tenho convicção e pela convivência que tenho com as pessoas que me rodeiam, eu tenho a sensação de que ainda a nossa sociedade, na sua grande maioria, é contrária à legalização das drogas. E isso deve se refletir no Congresso Nacional, que deve ser o palco para esse debate. Então, eu acho um tema muito importante, interessante, eu acho que esta Casa tem que se posicionar, e eu uso aqui de maneira singela esse espaço para lamentar que, mais uma vez, o Poder Judiciário estará legislando devido à omissão do nosso Congresso Nacional. E lamento muito o senhor Luiz Edson Fachin pelo voto em favor da liberação da maconha. Obrigado, presidente, pela oportunidade.